Olá, gente, tudo bem? Hoje eu quero trazer um conteúdo de grande valor. Eu vou falar sobre por que é tão importante se tornar uma designer de sobrancelhas da forma que eu ensino. Eu sou a Lana, trabalho com design de sobrancelhas e micropigmentação e ajudo mulheres a se tornarem designers de sobrancelhas com fila de espera. Eu quero começar te dizendo o que é uma designer de sobrancelhas da forma que eu vejo, na minha ótica, na minha perspectiva. Bom, para mim, ser uma designer de sobrancelhas não é somente ter as ferramentas para fazer um design, atender em um salão, ter algumas clientes e tirar pelinhos aleatórios ali com a pinça, com a tesoura e entregar um resultado comum. Para mim, uma designer de sobrancelhas, da maneira que eu vejo, é aquela pessoa que tem a chance de transformar um rosto, de transformar um olhar, de tocar na autoestima da cliente de forma que, quando ela se olha no espelho, ela vê uma imagem que ela nunca viu antes. Ela encontra uma versão, a melhor versão que ela poderia ter em seu rosto, o melhor design, a melhor sobrancelhas. Ela vai viver uma experiência nunca vivida antes nas mãos de outra profissional. Então, para mim, ser uma designer de sobrancelhas é você ser um agente de transformação, é poder melhorar um rosto, aplicar técnicas que nós sabemos de visagismo, de harmonização facial, para equilibrar o olhar, para conferir elementos da personalidade dela definidos em seu rosto, perguntando para a cliente o que ela quer transformar e não apenas fazendo aquilo que você quer fazer, aquilo que é convencional, mas conversando, extraindo dela o que você deseja transmitir com o seu olhar, com o seu rosto. A partir dessa leitura, você consegue fazer uma arte, não apenas uma sobrancelha, mas fazer um desenho, um trabalho que com certeza vai impactar a vida dela. Então, essa é a maneira que eu vejo e eu sei que essa transformação vai gerar um resultado incrível, jamais esquecido. Por isso que é muito importante, se você for entrar nessa área, se você deseja entrar nessa área, aprender com alguém que tem essa paixão que eu tenho. Alguém que vai te transmitir um olhar muito apurado, um interesse em transformar autoestimas e não apenas em fazer sobrancelhas comuns. Então, antes de eu te falar como ser uma designer de sobrancelhas nesse meu método, seguindo as minhas orientações, eu vou te falar como não ser. Imagina só aquelas profissionais, aquelas designers de sobrancelhas, sobrancelhistas, que passam 5, 10 anos das suas vidas atendendo de forma aleatória, pegando uma pinça, uma tesoura, entra cliente, sai cliente, ela não oferece um atendimento personalizado. Você vê que aquele atendimento é feito de forma automática, mecânica, repetitiva. É isso que ela faz todos os dias. Atende por atender e não se preocupa em crescer. Ela só se preocupa em atender o maior número de pessoas no tempo mais rápido e assim ela não entrega um resultado excelente. Então, provavelmente, essa nunca vai ser uma profissional que vai conquistar uma lista de espera para os seus atendimentos. Outra questão que eu também vejo que muitas profissionais praticam é buscar essa área, se interessar por design de sobrancelhas ou micropigmentação, porque veem que tem muitas profissionais se destacando, veem que é rentável, que dá dinheiro, que tem o retorno financeiro, que de fato tem o retorno financeiro, mas entram com essa finalidade, com essa motivação, em apenas ganhar dinheiro. Não há nada de errado em você pensar em ganhar dinheiro com essa profissão. O dinheiro, ele vem, o retorno financeiro é uma consequência. Mas se você está focada unicamente em ganhar dinheiro, provavelmente você não vai ganhar, porque você não vai focar em adquirir experiências, em se capacitar, em fazer mais cursos. E o que vai acontecer? Você vai se frustrar, porque se você busca muito dinheiro, mas não faz o que precisa ser feito para conquistar esse retorno financeiro, que é o que eu disse, ter experiência, se dedicar à sua capacitação, quando você vê que não está tendo retorno financeiro, você vai desistir, você vai achar que não é rentável, você vai achar que é mentira, que aquelas pessoas que dizem que ganham não ganham, porque não aconteceu com você. Mas para pensar, será que não aconteceu com você? Será que não acontece porque a pessoa não está cobrando bem, porque essa área não traz esse retorno?
ou porque a pessoa está com motivação errada? Então o dinheiro, ele vem, ele é consequência, mas antes você tem que buscar outros fatores até chegar nesse resultado. Um terceiro exemplo de como não ser uma boa profissional é: falte compromisso com a sua cliente. Não respeite o horário, não cumpra o horário, atrase, desmarque. Eu não estou falando de desmarcar em situações assim de exceção mesmo, mas estou falando daquelas profissionais que sempre estão desmarcando a agenda, que parece que não tem esse respeito pela sua cliente. Quer ver um exemplo bem simples? Se você já marcou uma consulta com um médico, chegou lá e ele não estava, ou então você teve que esperar 2 horas, 3 horas, qual foi a sensação que você teve? Não foi uma sensação ruim de ter sido tratado de forma indiferente, com pouco caso? Qual a chance de você retornar? Esse médico ele vai ter que te surpreender muito para você continuar indo lá, principalmente sabendo que essa é uma prática habitual, sempre atrasar, sempre desmarcar. A tendência é a cliente procurar um outro profissional, afinal, o seu tempo é precioso e você precisa entender isso. Se você vê esse trabalho de design de sobrancelhas de alguma forma dessa que eu disse, então não trabalhe nessa área. Uma designer de sobrancelhas que passa pela minha mão, que é treinada por mim, que faz os meus cursos, ela tem habilidade técnica, ela domina todas as ferramentas do design de sobrancelha. Ela sabe quais são as melhores pinças, qual é a melhor tesoura que faz o melhor corte, ela sabe como que faz uma epilação facial, domina a linha egípcia, ela sabe quais ferramentas não usar, quais que são prejudiciais. Toda essa parte técnica é fundamental e ela sabe, ela domina cada conceito e sabe aplicar da melhor maneira. Mas não basta ter essa habilidade, não basta saber só a parte técnica. É fundamental que ela saiba atender, personalizar esse atendimento, fazer um bom diagnóstico daquela cliente que está ali na sua cabine, entender o que ela quer, o que ela busca. Isso é importante para uma profissional que quer ter uma lista de espera, que quer se destacar. Muitas clientes não tiveram ainda a experiência de encontrar uma profissional assim. Não estivesse apenas interessada em pegar uma pinça e fazer uma sobrancelha simples, mas que demonstrasse interesse em extrair dela informações como o que ela deseja expressar com aquelas sobrancelhas, quais expectativas ela tem com aquele atendimento. Será que ela já fez a sobrancelha antes? Uma profissional assim? Isso é muito possível que não. É muito possível que ela não tenha feito uma sobrancelha com uma profissional que tenha questionado, perguntado o que ela deseja com aquele atendimento. E as profissionais que passaram por mim sabem a importância de oferecer esse atendimento personalizado, de aplicar as técnicas de visagismo, de harmonização facial, usar as ferramentas de medição e associar tudo isso ao que a cliente deseja expressar. Afinal, você está trabalhando com uma expressão, com um rosto. A gente sabe que o olhar, as sobrancelhas, elas transmitem uma mensagem. A profissional que eu treino, ela não vai chegar fazendo um design qualquer, ou o design que ela julga melhor para aquele rosto. Não, ela se preocupa em ouvir a cliente. Por isso é importante ter uma conversa prévia. A partir disso, fica muito mais fácil conquistar a cliente, alinhando ali as expectativas, explicando o que pode ser feito, o que não pode ser feito, perguntando para ela o que ela quer que seja feito e o que ela não quer que seja feito. Por exemplo, eu tenho clientes que me procuram, quando eu entrego o espelho, né, eu tenho o hábito de deitá-las na maca e entrego o espelho e pergunto assim: como é? O que você gosta? Como você prefere as suas sobrancelhas? Elas já começam falando assim o que elas não querem. Por exemplo, eu não quero que você afine, eu não quero que você corte muito, eu gosto da sobrancelha assim mais despenteada. Então ela começa ali a dar sinais que às vezes você não recebeu porque você nem perguntou. Então a chance de errar, de fazer um trabalho automático, um trabalho comum, é muito grande se você não
abrir esse diálogo com a cliente que está ali na sua cabine, pode ser na sua casa, onde quer que você atenda. Então eu tenho essa prática, eu estimulo as minhas alunas a terem esse diálogo prévio, a fim de alinhar expectativas e de reduzir ao máximo as chances de errar. Porque o que é o erro? É quando você faz algo que não foi combinado. Então, às vezes, você pode tirar a sobrancelha na intenção de fazer um arqueado, de levantar. Você vem aqui por baixo tirando pelinhos, achando que vai surpreender, sendo que você poderia ter perguntado antes se é aquilo que ela quer. E ela pode ser aquela cliente que não quer de jeito nenhum uma sobrancelha arqueada. Então, a falta de uma conversa provocou esse erro. Então, é muito importante você se preocupar com essa conversa, se preocupar em fazer um diagnóstico certo, em perguntar se a sobrancelha dela está muito fina, em perguntar por que ela está daquele jeito, será que ela tinha sido muito tirada anteriormente, no último atendimento que ela fez com a última profissional, ou ela mesma tirou em casa? Será que essa sobrancelha cresce? Então, nessa conversa você consegue diagnosticar se é uma sobrancelha que pode crescer ou se ela não cresce mais. Então, você vai trabalhar diante do cenário que você tem e ela vai estar ciente de tudo que será feito. Uma designer de sobrancelhas, da forma que eu ensino, ela atrai tanto as clientes, ela fideliza tanto, que a tendência é ela ter que administrar, ela ter que gerenciar a agenda para conseguir atender todo mundo que quer. Por quê? Uma designer de sobrancelhas que aprende comigo, ela se torna rara. É muito difícil encontrar profissionais com esse nível de competência, com esse nível de entrega, de excelência. A tendência é elas terem a agenda cheia, bombada, não conseguirem atender quem quer. Por que isso acontece? Porque o mercado está cheio de profissionais que atendem de uma maneira comum, de uma maneira pouco surpreendente, com pouco profissionalismo, não enxergam o design de sobrancelhas da maneira que eu disse, como algo que transforma olhares, que transforma autoestimas. Nem a própria profissional já viveu essa experiência, nem ela sabe a importância de uma sobrancelha. Então, essa designer, ela entende que a sobrancelha é um elemento fundamental para o rosto, um elemento que, uma vez que ela consegue fazer bem feito em um lugar, ela jamais quer largar aquela profissional. Então, você precisa entender. Deixa eu te exemplificar isso. A gente está voltando da pandemia agora. O meu salão, o meu estúdio ficou 3 meses fechado. Eu fiquei 3 meses sem atender. Nesse período, as minhas clientes tiveram a oportunidade de fazer clandestinamente com outros profissionais que não fecharam, que até iam em casa, seria até muito mais confortável. E elas não aderiram a essa opção, não fizeram isso, e não foi por medo da contaminação, foi por medo de errarem na sobrancelha dela. Então elas preferiram ficar com as suas sobrancelhas sem fazer, sentindo aquela dor, aquele incômodo da sobrancelha muito cheia, porque sabia que se entregasse para outra pessoa, a chance daquela outra pessoa fazer como eu faço era mínima, seria assim, uma sorte, um achado. Então, quando eu falo a importância de você entender como fazer uma sobrancelha bem feita, quando eu foco nisso é porque eu sei que designers de sobrancelhas excelentes são raras. Hoje, eu estou administrando as clientes que estavam esperando eu voltar da pandemia. Não consegui atender todo mundo, tem uma fila enorme, eu preciso me desdobrar. Se eu fosse 2, seria muito melhor, porque eu conseguiria atender e eu não consigo. E tá lá, eu fico gerenciando, administrando, para eu conseguir atender todo mundo, agradar todo mundo, e eu também preciso desses atendimentos. Mas por que a minha agenda tá tão cheia e tem pessoas que têm a agenda tão vazia? Voltaram da pandemia, estão com o salão vazio, não tem cliente suficiente. Por que não se dedicaram a aprender esse método que faz toda a diferença na carreira profissional? Tanto é que nesse cenário agora da quarentena, pandemia, eu estou aumentando a minha equipe lá no estúdio para conseguir atender tantas clientes desesperadas que só confiam nesse método Pink, nesse meu método, e sabem que lá as meninas são treinadas por mim, elas sabem fazer a limpeza perfeita, o corte perfeito, dominam a linha, usam as melhores ferramentas do mercado, além de ter toda a estrutura que transmite segurança, conforto, tudo aquilo que uma cliente gosta de viver em um atendimento. A minha sugestão para você se tornar uma designer, dessa forma que eu vejo, esse designer que se preocupa em oferecer um atendimento incrível, é
focar na sua técnica, em desenvolver uma técnica excelente. Afinal, se a sua cliente está te procurando como uma especialista em sobrancelhas, o mínimo que ela espera é uma sobrancelha incrível, uma sobrancelha perfeita. Se você vai numa padaria comprar um pão, a sua expectativa é de encontrar um belo pão, e não ser um pão qualquer. Um pão quente, um pão fresco, um pão bem feito. Esse é o básico que a padaria tem que oferecer na venda de um pão. Agora, se a padaria oferece elementos a mais, um bom lugar, um ambiente agradável, com um som agradável, um aroma agradável, uma cadeira, um ambiente confortável, tudo isso agrega valor. Então, aquela experiência se torna ainda melhor. E é disso que eu estou falando. Ofereça essa técnica, ofereça o básico, ofereça o que ela foi buscar e, se puder, surpreenda com um atendimento incrível, demonstrando a sua preocupação em tornar aquele momento um momento único para ela. Respeite aquele momento, trate a sua cliente como única. Por mais que você tenha ali 5, 6, 7 pessoas para atender e para você naquele mês seja a sua 20ª sobrancelha, para ela é a sobrancelha do mês dela. Eu sempre vejo dessa maneira. Então hoje, quando eu vou atender, eu atendo uma cliente atrás da outra, minha agenda é muito cheia, e às vezes até me vem um cansaço, às vezes eu tô com um mau humor, não é um dia tão legal. São vários fatores que podem me tirar um pouco do foco daquele atendimento, mas eu sempre paro, foco, sempre, antes de todo atendimento, e lembro, para mim, de fato, é mais uma sobrancelha no meu dia, mas para ela é a sobrancelha do mês dela. Ou se for uma micropigmentação, é a sobrancelha da vida dela. Então leve isso com responsabilidade. Você vai transmitir essa energia, você vai transmitir essa preocupação, vai agir com profissionalismo, vai oferecer o máximo que você puder e certamente ela vai perceber esse nível diferenciado de atendimento. Se você chegou até aqui, até o final desse conteúdo, significa que você deseja, que você está buscando um nível de excelência ainda maior do que o que você tem hoje e quer muito ter uma lista de espera, se destacar como uma grande designer de sobrancelhas. Como um sinal para você mesmo de que você quer continuar essa jornada, continuar essa busca, se inscreva nesse canal, acompanhe todos os conteúdos. Se você ainda não viu o que eu já postei aqui, tem dicas incríveis nos últimos conteúdos. Arrasta a tela, você vai ver dicas que eu tenho certeza que agregarão na sua jornada como uma designer de sobrancelhas de sucesso. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, não se esqueça de deixar nos comentários. Eu faço questão de te responder e de te ajudar na sua jornada.